I was trained in 1992 while I was working with veterans who returned from combat. Eu fui treinado em 1992, quando eu trabalhava na época com veteranos de guerra que retornavam de combate. And we were working in the hospitals with so much trauma, year after year, so many symptoms, so many problems. And we could only put a Band-Aid, but not a treatment. A gente estava trabalhando com uma série de dificuldades com esses veteranos, com muito trauma, mas que aquilo que nós tínhamos à nossa disposição como ferramenta de trabalho era quase que servia como um band-aid, mas não tinha um caráter resolutivo para essas dificuldades que eles apresentavam. And so I read about Francine's first paper in 1989. And our director said, let's go and get training. And so we all went. And from that minute, we never looked back because it changed our practice and it has certainly changed my life. E aí eu li um artigo da Francine, de 1989, onde ela descrevia um pouco mais sobre o EMDR, e o nosso diretor lá do hospital falou, gente, vamos lá fazer o treinamento, né, nessa abordagem, nesse tipo de técnica que estava começando, e nós fomos todos e nunca mais fomos os mesmos, nunca mais olhamos para trás, porque isso mudou completamente a nossa prática clínica e as nossas vidas também. And so from there, Francine was just beginning to teach all over the world and was looking for good students to help become assistants. And so she caught me. Volunteer. She caught me being a good student. A Francine estava começando a ensinar o EMDR pelo mundo afora e ela estava em busca de bons alunos que pudessem servir como assistentes para o seu trabalho. E ela me identificou, me pegou ali como uma boa aluna. Yes, and from then on, I was and continued to be a very good student. E a partir daí eu fui e continuei a ser uma ótima aluna. Right. And what's your take on EMDR therapy? I mean, how do you think that it evolved from a simple technique to a more comprehensive approach? Quer dizer, como é que você entende o EMDR, principalmente no que ele se transformou de uma técnica simples e se desenvolveu em uma abordagem terapêutica mais abrangente? It was so fascinating to see how people changed in ways we didn't understand. Era muito fascinante ver como que as pessoas mudavam de maneiras assim, por caminhos, formas que nós não conhecíamos ou não entendíamos exatamente o que estava acontecendo. We took notes. We shared our experiences, our successes and our failures. Nós começamos a tomar nota do que acontecia, a compartilhar as nossas experiências e reconhecer os nossos sucessos e também os nossos fracassos. And we observed that it was not just the trauma that we were treating, but we were treating other experiences more than we even realized. E aos poucos nós nos demos conta de que, para além do trauma, estávamos tratando também de outras experiências e que, de certa forma, nós não nos dávamos conta até então. So EMD became EMDR, treatment for PTSD. Aí o EMD se transformou em EMDR, uma forma de tratamento para TEPT. And then we started the research more and more to see what was happening and why. E aí nós começamos mais a investir na pesquisa para entender melhor o que estava acontecendo e por que isso acontecia.
And because many people were skeptical about our treatment results, we had to be very precise about what we were doing. Como as pessoas estavam muito céticas em relação aos nossos resultados, nós tivemos que tomar um cuidado imenso e sermos muito precisos nesse trabalho de pesquisa para podermos realmente comprovar aquilo que nós estávamos fazendo. And then we realized that it's not just trauma that can be treated with EMDR, but it's anything that's based in memory. E nós fomos nos dando conta de que não é apenas o trauma que podia ser tratado com o EMDR, mas muito mais além disso, qualquer coisa relacionada à memória que podia ser tratada. So, for example, people come in for treatment for symptoms of anxiety, symptoms of depression. But the question was always, why? What happened in their lives that they have these symptoms? As pessoas vinham para se tratar de depressão ou de ansiedade, mas nós começávamos a nos perguntar e nos perguntávamos sempre por que essas pessoas desenvolveram esses sintomas. And so we began to treat many problems of daily living because that's what people come to therapy asking for help with, not just trauma and PTSD. E nós começamos a tratar mais de problemas do dia a dia das pessoas e não somente trauma e TEPT, porque as pessoas acorrem à terapia em busca de soluções para essas dificuldades do seu dia a dia. And so our definition of trauma, if you will, expanded, not just PTSD, but any life experience that is having a lasting impact on a person. Então nós começamos aos poucos a redefinir o conceito de trauma e não somente aquelas experiências ligadas à TEPT, mas a vivências pelas quais a pessoa passava e que deixava no indivíduo um efeito de longa duração. In fact, what we realized is the smaller T traumas, the critical parent, difficulties in school, difficulties in relationship were more traumatic in many ways than the big T traumas. Então nós começamos a nos dar conta de que aqueles T's minúsculos, como são pequenas adversidades, pequenos imprevistos na vida, como um pai ou uma mãe muito críticos, uma dificuldade na escola, uma dificuldade do dia a dia, acabavam por trazer um impacto muito maior do que um trauma de T maiúsculo em relação à qualidade de vida das pessoas. And the reason is because the small T is personal, right? The big T, a fire, a natural disaster, it happens to everybody. It's not personal. Então, o que nós nos demos conta é que um trauma de T maiúsculo é algo muito abrangente e impessoal, como um incêndio, um acidente natural, uma catástrofe. Isso é diferente do trauma de T minúsculo, porque esse é pessoal, quer dizer, isso é mais do indivíduo e não tanto do coletivo. So the big T's are the little T's, and the little T's are the big T's. Então, nós podemos chegar à conclusão de que os T maiúsculos, na verdade, são aqueles T minúsculos, aquilo que é pessoal e que nos afeta a cada um. E que os T minúsculos são os T maiúsculos, quer dizer, aquilo que é, na verdade, os grandes traumas acabam tendo um impacto, às vezes, menor no indivíduo do que um trauma pessoal. So what we learned is the big T traumas, we can resolve them in several sessions, finished. But the little T traumas, the criticism, difficulty in school, difficulty in relationship, poor self-esteem, it took much longer
because there were so many experiences that were disturbing and difficult. Então, essas experiências do T minúsculo eram tão perturbadoras, eram tão destrutivas, muito mais do que o T maiúsculo, as grandes catástrofes, porque nesse caso dos grandes eventos, com poucas sessões já éramos capazes de equacionar essa situação. Mas aqueles pequenininhos, a vítima, a pessoa se sentir vitimizada por uma crítica, dificuldades na escola, dificuldades no relacionamento, esses sim, e também com impacto na autoestima, esses sim são muito mais impactantes, porque eles são muito maiores, muito mais frequentes. And so that over time evolved from EMDR to EMDR therapy because many, many times clients come for self-esteem, for relationship difficulties, the daily life problems we all struggle with. Então, aos poucos aqui houve essa passagem do EMDR para tratar de TEPT para terapia EMDR, exatamente para poder lidar com aquelas dificuldades das críticas, das dificuldades na escola, dificuldades nos relacionamentos, que são aquelas questões que nos afetam a todos no nosso dia a dia. Perfect. Okay. And when you mentioned this transition between EMDR and the EMDR therapy, how do you see the importance of the protocol? And I'm asking this because some of our participants, some of our colleagues that are taking the training with us say, well, sometimes we feel, at least in the beginning, of course, that it seems to be so rigid and protocolized, and we feel that we sometimes come from another approach, and how can we adjust to this worldview that is so step by step? Então, vou perguntando para elas em relação a essa transformação do EMDR na terapia EMDR, como é que ela vê o papel do protocolo? Porque alguns dos nossos colegas que fazem formação em terapia EMDR, às vezes, pelo menos no começo, né, dizem, nossa, mas parece que é tão rígido, parece que é tão protocolizado. Então, como é que podemos lidar com essa questão, principalmente para aqueles que vêm de uma outra abordagem terapêutica? So, to be honest, the first time I was trained, I did not like the protocol. Olha, para ser bem honesta, a primeira vez que eu fui treinada no EMDR, não gostei do protocolo. I don't like people telling me what to do. Eu não gosto de ter as pessoas me dizendo o que eu tenho que fazer. However, I sat in the training over and over and over again, and I listened, and I watched, and I experienced, and then I understood why. Aí eu assisti várias e várias vezes o treinamento, repetidas vezes, e aí eu ouvi, eu observei, experienciei, e aí eu comecei a entender melhor do que é que se tratava o EMDR. I don't think of EMDR as just a protocol, however. É importante de esclarecer que eu não vejo o EMDR como restrito a um protocolo. It is a therapy that can treat the whole person and heal the heart as well. É uma terapia que pode tratar da pessoa como um todo e também curar o seu coração. It helps us understand our clients' problems, as well as identify the important memories that we need to treat in order to help them feel better and function better in their lives. É uma abordagem que nos ajuda a auxiliar o paciente a funcionar melhor e a funcionar melhor em suas vidas, em especial quando nós olhamos para essa pessoa como um todo
e identificamos, em especial, algumas das memórias que interferem nessa qualidade de vida, no estar bem no seu dia a dia. And so while the protocol is important as the foundation, Então, quando o protocolo é compreendido como importante em termos de uma fundação, it also gives us guidance on how and when we modify our approach in order to best meet the needs of our clients. então, a partir desses fundamentos, nós podemos ajustar aquilo que o protocolo nos oferece para podermos atender melhor às necessidades que o paciente tem em relação às suas dificuldades. So, for example, I recently published an article in the Journal of EMDR Practice and Research calling it the Life Stress Protocol. Então, por exemplo, eu publiquei há pouco na revista do EMDR Practice and Research um protocolo que é de estresse de vida, que está na revista, o periódico da EMDRIA, do EMDR International Association, o periódico que oferece espaço para a publicação de artigos e pesquisas em EMDR. In this article, I describe how, especially during COVID, we have to make adjustments to how we help our clients. E nesse artigo que eu falei foi principalmente de alguns dos ajustes que nós temos que fazer em relação ao protocolo para podermos ajudar melhor os nossos pacientes nesses tempos de COVID. So, for example, somebody's in the middle of a life crisis. We have to think, what is the best thing to do right now to help them with this crisis? Então, digamos que o paciente esteja numa crise aqui no meio da sua vida e nós vamos pensar, bom, como é que eu posso ajudar essa pessoa da melhor maneira em relação a essa crise que ela está vivendo? So for that client, we don't have the luxury of taking a history and starting from the beginning. They're trying to put food on the table. They're out of a job. They're stressed out. And we have to make adjustments in how we treat them. Como é que nós vamos ajudar essa pessoa que está tentando colocar comida na mesa, que está sem emprego, que está super estressada e que tem essas dificuldades mais imediatas? Como é que nós podemos fazer alguns ajustes para ajudar esse indivíduo quando às vezes não podemos nos dar ao luxo de fazer um levantamento da história clínica, de seguir todos os passos ali do protocolo? So what I'm talking about is different than a recent events protocol. What I'm talking about here is how we adjust what we focus on to help the client through a difficult period. And sometimes it's more focused on the present, not because there's necessarily a critical incident, but because there is an emergency or there is a problem in the relationship that needs to be attended to. Então, a gente tem que prestar atenção, não é tanto na dificuldade que pode surgir, quer dizer, num evento, num protocolo de acontecimento recente, e sim no foco que nós vamos dar ao tratamento do paciente em relação, muitas vezes, a dificuldades que são mais do presente e não tanto de um passado remoto, como, por exemplo, uma dificuldade de relacionamento ou uma vivência que seja mais emergencial, algo mais do aqui e agora, e que com isso nós precisamos modificar o foco da nossa intervenção e fazer alguns ajustes para atender a essa especificidade do paciente. So it's not, to me, it's just a protocol. It's a model. It's a psychotherapy approach that helps me understand why the client is struggling. It helps me identify memories that are driving the client's distress and helps me then
help them learn the skills that they need to do it differently in the future. Então, aqui, mais do que um protocolo, eu acho que estamos falando mais de um modelo de tratamento que vai me ajudar a identificar, a partir das dificuldades desse paciente, algumas das memórias que essa pessoa tem, como aquelas que impulsionam as suas dificuldades, que a sustentam, que alimentam as suas dificuldades, bem como algumas das características daquelas dificuldades mais imediatas de relacionamento que essa pessoa pode estar sofrendo. So here's how EMDR is different than any other therapy. E nisso é que o MDR é diferente de qualquer outra terapia. We focus on the memories, the way the client experienced them in the present, and how they continue to inform the client's day-to-day life experience. Então, nós vamos entender como é que as memórias do paciente interferem no seu dia a dia, impulsionando os seus sintomas e, de certa forma, informando o presente da pessoa. É como nós já vimos essa distinção em que o passado e o presente, às vezes, ficam um pouco misturados, porque as memórias do passado estão atuando muito aqui no presente. And that's why we need the procedural steps to bring into the present moment the client's experience. E por isso que nós precisamos desses passos do procedimento para trazermos essa experiência do passado do paciente para o momento presente. Then, once we begin the processing, E uma vez que nós começamos com o processamento, the art and the craft of what we do unfolds in a magical way. como se a arte, né, dessa intervenção artesanal que nós utilizamos se desenrola de uma maneira mágica. And then it's about what happens for the first time. E aí o que acontece que é experienciado pela pessoa como se fosse algo pela primeira vez. So as the memory unfolds the way it was experienced, Então, à medida now the client has the experience for the first time about what happened in trauma time. À medida que a memória se desenvolve, se desenrola durante o reprocessamento, o paciente tem a oportunidade de experienciá-la de uma forma diferente em relação àquele momento do trauma que foi vivenciado no passado. And so if we only think of it as a protocol, então, se a gente só pensar como se fosse um protocolo, we lose the magic that happens in the moment. A gente perde a mágica daquilo que acontece no momento. Between two people, where the client is allowed to have their feelings, to suffer the pain, and then to get to the other side of it. O paciente pode experienciar os seus sentimentos, vivenciar a sua dor e atravessar como se fosse e chegar do outro lado de uma maneira modificada. And then it's over, it's in the past, and now the client can continue to grow and develop. E aí a experiência se passou, finalizou, o passado fica no passado e o paciente pode se desenvolver e retomar o seu potencial. In many ways, I think of our role as EMDR therapists as like a midwife. De certa maneira, eu percebo o nosso papel de terapeutas de EMDR como se fôssemos parteiras. Right? We bring someone into the present moment so they no longer live in the past. Nós ajudamos a pessoa a chegar ao momento presente de forma que não tenham que viver mais agrilhoados ali ao passado.
In my experience, there's nothing else like it. And it's both the protocol and the human experience that takes place between two people that makes EMDR therapy what it is. E para mim, o que faz o EMDR ser a terapia que é exatamente uma parte do protocolo associada a essa relação interpessoal que se estabelece entre nós e o cliente. I have the impression that, and if you think about this in these terms, that it is like the person has some sort of essence that the trauma sequesters, takes away from. And as we do EMDR, it is not just bringing the client to the present, but it's also giving them back this essence of what they were supposed to be, of their best selves, and that they can then sort of regain what they were meant to be in a way. If it makes I agree. In fact, I would just take it. Okay. Só para estar dizendo para ela que a minha impressão é que nós temos não só essa ideia de trazer o paciente do passado para o presente, mas que essa é uma intervenção em que faz com que nós consigamos devolver ao paciente a sua essência, o seu self de quem poderia ser, porque o trauma sequestra isso do paciente. E no EMDR, nós proporcionamos essa devolução e o reencontro com essa essência de quem o paciente pode ser. André, I couldn't agree more. Eu não conseguiria concordar mais com você. And in fact, I would take it even further. E eu até dou um passo além em relação ao que você falou. For some people who have been severely traumatized, para algumas pessoas que foram traumatizadas severamente, they come into their essence for the first time. Eles chegam à sua essência pela primeira vez. Indeed. I couldn't agree with you more. Eu não consigo concordar mais ainda com ela. Yes. Perfeito. Dini, what about the ramifications to dissociation and attachment theories? So we're talking about EMDR and how it not in terms of the relationship with the other, but also in terms of the relationship with other theoretical frames of reference. And how do you see this dialogue, and how do you think they have contributed to the power of EMDR? Eu queria então, Dini, que você pudesse me falar um pouco mais, para além dessa relação, né, com o protocolo, de como que você vê a interação do EMDR com outros referenciais teóricos, como dissociação, como apego, e como que essas abordagens referenciais contribuem para o enriquecimento do EMDR. I think, in fact, they're very compatible and they inform one another. Eu acho que eles são muito compatíveis e um meio que informa o outro. For example, when I teach EMDR therapy, I ask people to set aside what they already know to learn this AIP model. Então, por exemplo, quando eu faço um treinamento com profissionais, eu peço para que eles deixem um pouco de lado aquelas coisas que eles já conhecem para poderem entender melhor o modelo do PAI, do processamento adaptativo de informação. Not permanently, only temporarily. Mas isso não de uma forma permanente, só de uma maneira temporária. And then my hope is, and I will help them. E a minha esperança, e eu vou ajudá-los nisso, understand the theories they are already familiar with through the lens of AIP. Eles possam entender as teorias às quais já estão acostumados e integrados através da lente do EMD, do PAI, do processamento adaptativo de informação. So, for example,
with attachment theory, since I specialize in treating clients with complex developmental trauma and attachment. Então, especialmente em relação à teoria do apego, já que a minha especialização é exatamente nos pacientes com trauma complexo de apego e de desenvolvimento. It's not just about what happened to the client. Não é só aquilo, o que aconteceu com o paciente. It's also about what happened next. E sim, o que aconteceu em seguida. In other words, when the client was hurt, what did they learn to do to survive those experiences that now they keep doing over and over and over again? Então, o que será que aconteceu com esse cliente quando ele foi ferido e o que ele aprendeu a fazer em seguida e que continua a fazer de forma repetitiva uma vez após a outra? So, for example, a client who has more of an avoidant attachment. Então, digamos, um paciente que tem um estilo de apego mais com características evitativas. Who, as a child, when they were upset, was not well cared for. E quando eram crianças e tinham assim uma perturbação, não foram cuidados o suficiente. Learned to shut down. Aprendeu a se fechar. They learned to stop asking for help. They learned to stop wanting. They learned to stop needing. Aprenderam a não pedir mais ajuda, a não stop asking for help, and then and stop asking for help. Stop wanting. The need to want. The need. Right? Pararam de ter a vontade, o desejo. In other words, they say, I'm fine. Em outras palavras, eles dizem, eu estou de boa, não preciso de nada nem de ninguém. Right. But in truth, they're not fine. They're just shut down. Mas, na verdade, não estão tão bem assim. Estão apenas fechados em si mesmos. But that's how they learn to survive their circumstances as a child without help. Mas isso foi como eles aprenderam a sobreviver quando crianças a essas circunstâncias em que se encontravam sem ter ajuda. So that comes from memory too. Então, isso também vem de memória. What we learn to do based on our experiences. Aquilo que nós aprendemos a fazer baseado nas nossas experiências. It may have worked at the time, pode ter funcionado naquela época, mas agora não mais. Right, it doesn't work anymore. Agora não funciona mais. So that's an example of how attachment theory interacts with AIP theory. They're not separate. We must integrate them. Então, esse é um exemplo de como a teoria do apego pode se interagir com o pai e que eles não precisam ser separados, podemos integrá-los melhor. And similarly with theories of dissociation, theories of ego states, parts work, we can understand these theories through the same lens of adaptive information processing. E algo semelhante acontece também com teoria de dissociação, de estados de ego ou de partes do self, e nós podemos entender bem esses enfoques com esse olhar, com essa lente do pai. Yes, in fact, just by way of an example about parts work. Então, aqui um exemplo de um trabalho com partes do self. We can use that idea. Nós podemos usar essa ideia to facilitate dual attention. I'm here as an adult and I can observe my reactivity as a child. Então, nós podemos usar isso como uma forma até de explicar melhor a atenção dual. Então, eu estou aqui como adulto
e eu posso observar toda a reatividade daquela criança. So if we can observe our reactivity, we're not completely in that state. We are also here in the present moment. E nós estamos aqui no momento presente. Se eu posso observar essa reatividade dessa criança, mas não estar completamente tomado por ela. Great. Does that make sense? Totally. I mean, and I think it's very important that this dialogue is established. And I think that by doing so, even the phases of the protocol become more of directives, more of not strict instructions, but More guidelines. More of a guideline, exactly. Isso, that's right. Então, quanto que quando a gente tem esse diálogo, nós podemos entender as fases do protocolo mais como diretrizes e não tanto como fases separadas uma da outra. So I think we're in agreement. It's not either or, it's both. And there's a continuum. Acho importante dizer que estamos de acordo que é um contínuo e não tanto ou um ou outro, né? Mas que há uma continuidade. And I understand that from your work, you've been drifting more towards a more interactive approach with the clients and more of a relational interaction with the client and the MDR. Is this a path that you've been following, or something, the work that you've been developing as more of your personal view of the MDR? Queria saber se, aproveitando essa ideia de que não é tanto um ou outro, se o jeito mais relacional de interagir com o cliente pode ser descrito como a maneira mais especial como a Dini tem desenvolvido o seu jeito de olhar para o MDR. I would say it's not so much a personal view. Eu diria que não é tanto assim uma visão pessoal na maneira como eu lido. For me, most of my clients are coming to me for attachment trauma. No meu trabalho, a maioria dos meus pacientes me procura por questões de trauma de apego. It seems obvious, I don't know if there's a better word, but it seems appropriate that the relationship between the client and the therapist is part of the vehicle that makes change possible. Então, para mim, parece que é óbvio que essa relação entre o terapeuta e o cliente é a que vai permitir esse veículo da mudança ser instaurado e permitir o desenvolvimento da terapia. So while we, as the therapist, are not the agent of change, então, se por um lado podemos entender que nós terapeutas não somos os agentes de mudança, we create the conditions that make change possible. Nós ajudamos a construir as condições que permitem a mudança, para que a mudança ocorra, a que ela seja possível. So it's simply a matter of what we're paying attention to. Então, acho que tem mais a ver com aquilo em que nós prestamos atenção. For example, por exemplo, instead of thinking about resourcing as a task, em vez de pensarmos nos recursos como uma tarefa a ser cumprida, I think about resourcing during processing as co-regulating the client's experience so they can tolerate now what's been intolerable for them alone. Então, se eu penso nos recursos, eu uso muito o recurso no reprocessamento. E eu entendo que essa é uma maneira de corregularmos a experiência do paciente para que essa pessoa consiga tolerar agora aquilo que no passado era intolerável.
So it's not about whether I speak or I don't speak. Então a questão não é tanto se eu falo ou se eu não falo. It's about how I am with them. Tem mais a ver o jeito como eu sou com eles. That we bring our exquisite presence, our attention, our attunement, our affection. A gente traz nossos afetos, a nossa presença específica, né, única, e a nossa sintonia na maneira de lidar com esses pacientes. And when we show up with ourselves, e quando nós comparecemos com o nosso self, our clients know that we are with them and they are not alone in their experience. Os pacientes sabem que nós estamos com eles e que eles não estão sozinhos na sua experiência. And that's what I mean by relational. E é a isso que eu me refiro como relacional. It's about how we as the therapist show up, not as a technician. Isso tem a ver com a maneira como nós nos apresentamos para o paciente, não como técnicos, but as a healer. mas como um curador. That's great, almost poetic. Thank you. Isso é quase poético desse jeito como ela fala. Né? But it's also how I really feel, and it's how I teach, and it's how I do my work. It's just and how it transpires your passion. Como é assim que eu ensino, é assim que eu vivencio, que eu falo a partir do meu coração. Dini, eu queria saber também se a gente estabelece esse enfoque mais relacional e não tanto técnico, como que nós relacionamos mais com o paciente, isso nos coloca em relação a uma pessoa com muito trauma, com uma história muito difícil, potencialmente também numa posição de maior vulnerabilidade, de nós também podermos ficar traumatizados com essa história. Como é que ela vê esse risco que nós assumimos, que é um risco inerente à nossa profissão? Well, I was saying that when we assume the idea that we go more to the relational aspect of the interaction instead of more technical interaction, that especially with clients who are very traumatized, that we are also exposed to this trauma, all of this information, all of these experiences, and that we are potentially more vulnerable to some sort of traumatization through vicarious traumatization. What do you think that if you could make any comments in terms of this that is inherent to our professional choice? You know, I think this way of working, which is for the memory to unfold in real time. Então, eu acho que para isso que tem a ver com esse desenvolvimento da nossa relação em tempo real, makes us vulnerable anyway. Que isso nos deixa vulneráveis de qualquer jeito. Because we're not talking about something that happened. It's happening right in the room, right in the moment. Isso está acontecendo no aqui e agora, no nosso ambiente, nessa interação. That doesn't mean we have to blend with the client's pain and take it on as our own. Então, isso não quer dizer que nós tenhamos que nos misturar com o paciente e as suas dificuldades e tomá-las como se fossem nossas. Part of our talent, if you will, is to keep our hearts open, to be present, but without carrying the burden of the pain. Acho importante a gente poder entender que nós podemos estar com o paciente com o coração aberto nessa relação, mas sem ter que carregar o peso da dor. It's their pain, not mine. É a dor deles, não é a nossa dor, não é a minha dor. I am just a witness, a compassionate companion that accompanies them in their journey.
Eu estou apenas acompanhando essas pessoas na sua jornada, como uma testemunha, como uma companhia que apresenta compaixão em relação ao que foi vivenciado por eles. Does that make sense? Totally, yeah, sure. And I think in a way, it's a kind of, it could be an expression of a kind of a dual attention, because we are with them and we are also with ourselves. That we don't have to put both feet either on their side or on our side. You can stay in this sort of in between. Exactly. Estava dizendo que eu acho que é uma forma também de atenção dual de nossa parte, que nós não precisamos ficar com os dois pés na relação com o paciente e nem na nossa relação, mas podemos ficar nesse território mais intermediário. I think the other thing to say is when we learned EMDR 30 years ago. Eu acho também que seria legal poder dizer que, em relação ao MDR da maneira como nós o aprendemos há uns 30 anos atrás, we didn't know as much as we know now. A gente não sabia naquela época o tanto que a gente sabe hoje. About interpersonal neurobiology. Em termos da neurobiologia interpessoal. Affective neuroscience. A neurociência afetiva. And attachment theory. E teoria do apego. And somatic processes. E processos somáticos. We know that the interaction is taking place. A gente sabe que a interação está acontecendo. There's no way we will not be impacted by it. Não há jeito de nós não ficarmos impactados por isso. We can either be deliberate and conscious. Nós podemos tomar isso em conta de uma forma deliberada e consciente. Or let whatever happens happen, which is not a good idea for us. Ou deixar rolar e ver o que acontece, o que não é uma boa ideia para nós. Right. So, Andre, I agree. Dual attention is very good for the therapist as well. Acho importante entender que a atenção dual, eu concordo que é também muito importante para o terapeuta. And talking about this, the idea of the things that we know now that we didn't know back then, well, how do you see more of the future trends of the EMDR? Então, você está falando das coisas que nós não sabíamos lá no passado e que nós sabemos muito mais agora, que temos muito mais conteúdo para apoiar a nossa intervenção. Quais as tendências que você enxerga para o EMDR daqui para frente? There will be many applications of EMDR. Acho que haverá muitas possibilidades de aplicações diferentes, distintas do EMDR. There's EMDR therapy, the way we've been discussing it for most of our conversation. Tem a terapia EMDR, que é sobre a qual nós temos falado aqui a maior parte do tempo nessa nossa conversa. There will be EMDR early intervention that can take place in the field and hospitals. As intervenções precoces de EMDR que podem acontecer no campo, né, em situações de desastres naturais, catástrofes e também em hospitais. And there will always be brief EMDR for the treatment of PTSD, always, because no one is better than EMDR. E sempre vai haver o EMDR na sua versão de terapia breve, focal, para tratamento de TEPT, porque não tem melhor que o EMDR para esse tipo de tratamento. So now we have EMDR, EMDR therapy, we have EMDR early intervention. Então agora a gente tem o EMDR, a terapia EMDR e o EMDR na sua versão para atendimento precoce. And right now we have over 100 researched protocols for special problems, special populations, and special situations. E nós temos para situações especiais, para populações específicas e para problemas específicos, mais de 100 protocolos pesquisados.
So what I see is a deep appreciation for the role of memory and how we learn and how we function. Então, para mim, é uma questão de a gente apreciar profundamente o papel da memória e do jeito como nós aprendemos, como nós integramos essa informação. And while the foundation of EMDR theory and practice will be the framework, E se nós falarmos em termos dos fundamentos, da fundação do MDR, tanto na sua teoria quanto na sua prática clínica, que serve como referencial para o nosso trabalho, the innovations will continue to develop and evolve because the need is so great. as inovações vão continuar acontecendo, principalmente porque as necessidades são inúmeras, são, né, incontáveis. Então, esse é um caminho natural. Okay, I think this is more or less what I had in mind to ask you. Acho que isso aqui era basicamente o que eu tinha para perguntar. Gostaria de ver, então, se temos alguma pergunta para trazer para a Dini. Okay, so we're going to check if there are questions to bring to you. Aqui a pergunta é, já fizeram um reprocessamento, mas ainda acreditam que são dependentes daquele amor, daquele problema vivido. Okay. So they've done the reprocessing, but they still believe that they are dependent upon that love or that problem that was once problematic. So it's like an attachment to their problem, to their past, and to their relationships. So that's typical. Isso, na verdade, é algo típico. And it's important that we normalize and understand that. For example, Acho que é importante nós podermos compreender esse fenômeno e tentarmos normalizá-lo também. Por exemplo, when so many bad things happen in the early years, quando tantas coisas difíceis, horríveis aconteceram nos primeiros anos de vida dessa pessoa, it's not just that bad things happened. não quer dizer somente que coisas ruins aconteceram. It's who we are. É quem nós somos. It's a self-identity. É uma identidade própria. So a bad identity is better than no identity. Então, uma identidade ruim é melhor do que nenhuma identidade. So the question to the client might be, Então, uma pergunta para o cliente poderia ser: would you be willing to consider você estaria disposto a considerar that even though it feels that way, que mesmo você sentindo desse jeito, it's actually not true? na verdade, isso no fundo não é verdade. And what if E se you could feel você pudesse sentir like a worthwhile, lovable person from the inside? uma pessoa que a partir de dentro pudesse se sentir como uma pessoa que pode ser amada, que tenha esse valor. I would take that client into the future and ask them to imagine that. Eu tentaria levar essa pessoa ao futuro e pedir para ela, imagine isso. Because sometimes the client is afraid to hope because they don't want to be disappointed. Porque muitas vezes o paciente tem medo de ter esperanças, né? Porque isso pode ser muito difícil porque já houve muita frustração. Other times, that means that they have to take on more responsibilities that perhaps they're not prepared to take on. Ou às vezes, em outras situações, pode ser que essa pessoa tenha que assumir mais algumas das responsabilidades às quais não estão acostumados ou para as quais não estão tão preparados assim. You know, it's a big job to take on our own self-care and our own self-esteem.
É um trabalho puxado esse de você assumir a responsabilidade pelo seu autocuidado e pela sua autoestima. Yeah, it's a big job. É um trabalho difícil, puxado. You know, and not everybody's wants to buy that, so to speak. E nem todos estão a fim de, entendeu, pagar para ver, digamos assim. So think about it as timing and readiness rather than either they are or they aren't. Então vamos pensar não tanto em termos de timing e de preparação, vamos pensar mais nesses termos em vez de pensar ou eles são assim ou eles não são assim. Ok. Quando a dificuldade ocorre, quando a dificuldade de relacionamento ocorre na relação terapêutica, ao contato, não fala, olha para o teto. And when the difficulty takes place in the therapeutic relationship and the person has difficulty in maintaining eye contact or in speaking, keeps staring at the ceiling. What's the question? How can we understand the client from this perspective when it's hard? The problem is not the relationship with others, but more with the therapist and how to establish this contact here in the here and now. What I would suspect they're having the same trouble with others, not just with the therapist. Bom, primeiro que eu suspeitar que essa pessoa está tendo essa dificuldade com outras pessoas e não somente com o terapeuta. Just because they don't report it as a problem doesn't mean it's not a problem. Só porque essa pessoa não relata isso como um problema, não quer dizer que não seja um problema. So this is a perfect example of when the client comes for one problem, but we see another one. Então, esse é um exemplo perfeito daqueles casos em que o paciente vem por um problema, mas nós acabamos enxergando outro problema. Yeah. So the client may even be coming asking for help on their relationships, but has no idea that they have trouble making contact. Então, de repente, a pessoa até chega trazendo a queixa de ter dificuldades de relacionamento, mas não se dá conta de que tem essa dificuldade de estabelecer esse contato. So my advice Então, meu conselho is to ask the client, what is it that they want from therapy? What is their goal? Então, seria de perguntar, o que você quer da terapia? Qual é o seu objetivo? And perhaps invite them to have a discussion with you about your observation. E convidá-los a poderem conversar mais, a interagirem e reconhecer quais são as suas observações em relação a esses comportamentos deles. And invite them to explore or to be curious about to what extent that might be impacting the problem they're coming in for help with. De ter uma atitude assim mais de curiosidade, de observação e de reconhecer aos poucos em que medida que essa dificuldade que estamos observando aqui no relacionamento terapêutico pode ter nos outros relacionamentos de que essa pessoa está se queixando. The other thing to do is to just wait for the right moment to make an observation. Então, outra forma de olhar para isso é de dar um tempo e esperar o momento certo de fazer essa observação. And just appreciate it's really, really hard for them and they're very, very scared. E reconhecer e apreciar o quanto que isso é difícil para eles e quanto que eles estão profundamente amedrontados com o que está acontecendo. Or they may have a lot of shame. Ou pode ser que eles estejam sofrendo de muita vergonha. So, gentle. Então, fazermos de uma forma mais suave, mais gentil. Yes. Just a comment from the person that asked the previous question. It's true, I observed that. Wonderful, thank you so much. You're welcome.
Então, da questão anterior que a pessoa diz, é verdade, eu percebo isso mesmo, maravilhoso, muito grata. Também aqui uma outra questão, que isso faz tanto sentido com clientes extremamente sedutores e que têm muitas dificuldades de relacionamento. Saying that this makes so much sense, especially with clients who are extremely seductive, but still have so much difficulties in their relationships. Yes. Do you see, and it's not directly from these questions, but one that is derived from the question here, in terms of some adjustments that you had to implement in terms of the use of EMDR due to the COVID and people who are having more a hard time leaving their houses and having agoraphobia and, if this has been a more frequent issue. Então, só fazendo um ajuste aqui de uma pergunta com relação ao paciente que apresenta agorafobia e que tem dificuldade de sair de casa, como é que ela vê se nesses tempos de Covid, se houve alguns ajustes do EMDR que ela tem observado na clientela dela? So in the article I was referring to, and Andre, I'm happy to send it to you. Thank you. There was one case of agoraphobia. Então, nesse artigo a que eu me referi antes, e eu vou enviar para você uma cópia, André, eu destaco uma descrição de um caso, um relato de caso, que diz respeito exatamente sobre a questão da agorafobia. In this case, briefly, em termos breves, a descrição desse caso. This client never had a problem with agoraphobia before COVID. Esse paciente nunca teve um problema de agorafobia antes do COVID. All of a sudden, he cannot leave his house. E de repente, não consegue mais sair de casa. So I targeted the fear of leaving. Então eu tomei como alvo o medo de sair. So the target memory is the current trigger, the anticipatory anxiety, yes? Então o alvo agora é exatamente a questão do disparador atual da ansiedade antecipatória. And then after several sets, e após várias séries de estimulação bilateral, I'm listening for the past present moment. eu estou tentando ouvir essa ligação do presente, do momento presente com o passado. Where the client's describing their experience in the present in a way that's similar to past experiences I already know about. Que o paciente está descrevendo na sua dificuldade atual um estilo que tem a ver com as experiências do passado que essa pessoa tem, experiências essas que eu já sei, enfim, da história clínica. And then right then I do a float back during the processing. E exatamente neste momento eu faço um flutuar ao passado durante o reprocessamento. Right? So I use a cognitive interweave and say. Então eu emprego um entrelaçamento cognitivo e digo: This is a familiar feeling, isn't it? Esse sentimento que você está falando, eu acho que é um sentimento familiar, não é? Would you be willing to let your mind float back to an earlier time when you felt just this way? Você estaria disponível para deixar a sua mente voltar ao passado e tentarmos buscar outro momento em que você também se sentiu de uma forma parecida? And then you do a set, wait and see what comes up. Aí você faz uma série, vê o que surge. For this client, he remembered an 8th grade middle school experience. E para esse paciente, ele se lembrou de uma recordação de 8ª série, né, de ensino básico. Where his family moved to another town and he was the new kid in school. The new kid in town. E que a família dele se mudou de cidade e ele chegou nessa escola sendo o menino, o novato.
And the boys made fun of him and bullied him. E os outros meninos gozaram da cara dele e fizeram bullying com ele. And would follow him home from school when he was walking and so forth. Ficavam perseguindo ele quando ele, né, quando ele ia para casa da escola. So there it was, the past, present moment. E aí foi feita Cleared that up. essa conexão desse passado presente. And then once that connection clears out, come back to the present. E uma vez que essa conexão fica mais esclarecida, voltamos ao presente. And then you desensitize the current situation. Aí nós dessensibilizamos a situação atual. And then take the client into the future template, little by little by little. E aos pouquinhos vamos levando o paciente para a projeção ao futuro. Does that make sense? Totally. Né? Faz sentido assim, né? Bem bacana, porque aí já é uma descrição também clara mais da sequência de passos desse trabalho. It's very important because then here is not just an answer, but also the sequence of steps of the strategies that you employed during this processing. Right, so it's present, past, present, future. Aí começamos com o presente, vai para o passado, volta para o presente e vai para o futuro. Ela vai nos enviar esse artigo que ela acabou de escrever em PDF para nós podermos traduzir e deixarmos no nosso site disponível para vocês. And it has 3 different cases. One is for PTSD. Então, nesse artigo, há descrição de 3 casos. Um é de TEPT. And one is also for complex trauma. Um é para trauma complexo. And one is a recent incident. E o terceiro é de um trauma recente. So it has multiple applications based on the clinical need. Então, há diferentes aplicações clínicas dependendo das necessidades específicas do paciente. In fact, I'll say that in 2007, I originally presented this, 2000, anyway, many years before, I presented it as an attachment protocol because this is how I work with attachment. So you'll see in the article how that shows up. Então, há muitos anos atrás, eu apresentei isso como um protocolo de apego, porque esse é o jeito como eu trabalho, e então vocês vão poder ter a oportunidade de acessar essa forma de trabalho que eu utilizo com os meus pacientes. Okay, and here we have, thank you so much for this generous sharing of precious knowledge. Yeah. And somebody else saying, I would like the article too. Okay, we'll have them. Nós vamos ter disponível no nosso site traduzido. So we're going to have it translated in our websites. Absolutely, and they can also contact me directly, but I will send it to you immediately. Thank you so much. Okay. Okay. Obrigado a vocês por terem participado dessa nossa live com Dini Laliotis, uma apresentação fantástica, muito generosa, como já foi dito. Espero que fiquem bem nesse fim de ano e nos vemos no ano que vem. So I want to thank you so much, Dini, for being here with us and sharing in such a generous way your knowledge, your wisdom, and we hope to see you next year. Well, thank you, Andre, for your wanting to speak with me, for having this conversation. I hope you have a wonderful holiday season, and please stay safe, everyone. Por favor, tenham boas festas de fim de ano e fiquem em segurança.